Estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola, todas as nossas melhores saudações. Estamos no ar para mais um especial informação, as conversas inadiáveis aqui no canal público. Hoje, para analisarmos com profundidade os últimos acontecimentos do passado dia 10 de janeiro. Atos de vandalismo em Luanda. Vamos, durante as próximas horas, perceber o que realmente aconteceu, quais as motivações para estes atos que já foram classificados pelo Presidente da República como atos de terror. Para o efeito, convidamos para o programa de hoje o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, é também nosso convidado, o Comissário-Geral Paulo de Almeida, Comandante-Geral da Polícia Nacional, e ainda o Comissário-Chefe Arnaldo Carlos, é Diretor-Geral do SIC. A todos, obrigado por terem aceito o nosso convite. A primeira questão coloco justamente ao Sr. Ministro do Interior para contextualizarmos os nossos telespectadores. O que é que efetivamente aconteceu no dia 10 de janeiro, Sr. Ministro? Antes de mais, gostaria de endereçar uma efusiva saudação a todo o povo angolano, estrangeiros e estrangeiros residentes em Angola, e em especial a toda a classe jornalística, tanto os órgãos da comunicação social públicos como privado. Gostaria de igualmente endereçar os votos de feliz ano novo a todos os cidadãos, que este ano seja de muita saúde, repleto de boas realizações profissionais e familiares. Caros jornalistas, eu aproveito este momento para vos solicitar, que nos ajudem a levar a nossa mensagem aos locais mais recônditos do país, para explicar o que ocorreu, de facto, nos últimos incidentes do dia 10 de janeiro de 2022. Infelizmente, logo no princípio deste ano, nós fomos surpreendidos com dois eventos que chocaram a sociedade, nomeadamente o caso duplo homicídio, seguido do suicídio ocorrido nas imediações do Ministério do Interior, no primeiro dia deste ano, cujo inquérito corre os seus trâmites, assim como os atos de violência protagonizados à luz da greve dos taxistas. Aproveitamos para uma vez endereçar os nossos mais profundos sentimentos de pesar pela perda dos nossos efetivos nos incidentes do dia 1 de janeiro. Lamentamos o infasto acontecimento, pelo que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que atos semelhantes voltem a acontecer no seio da corporação e da família do Ministério do Interior, tornando-nos cada vez mais coesos e dignos de confiança que a nação e o povo angolano depositam em nós. Em relação aos atos de violência e vandalismo que ocorreram no dia 10 de janeiro de 2022, em alguns distritos da província de Luanda, especialmente na zona do Benfica, devemos a todos os níveis repudiá-los, condená-los veemente, porque são inaceitáveis num Estado de Direito e democrático, onde todos devem respeito aos princípios legais vigentes no país. Quanto aos referidos atos, permita-me que cite uma mensagem na passagem que o Sr. Excelência, o Presidente da República, endereçou ao povo angolano. Na sua locução à nação, o país foi surpreendido por um ato de rebelião que alterou a ordem pública, vandalizou bens públicos e privados e pôs em risco a vida física de pacatos cidadãos, trabalhadores no geral e, em particular, de profissionais da saúde e da comunicação social. Fim de citação. Os cidadãos são livres de exercerem os seus direitos. Direito de manifestarem, de fazerem greve, de contestarem, mas devem ser sempre nos marcos da Constituição e da lei, não violando os direitos fundamentais e os bens jurídicos dos demais, atendendo que nenhum direito, repito, é absoluto, ao ponto de perigar a vida de pacatos cidadãos. O aproveitamento de situações de reivindicação ou de manifestação popular que possam atentar contra a vida, património e a criação de instabilidade social devem ser imediatamente e energicamente
restaurado pelos órgãos do Estado, não só para tentar encontrar sã convivência e respeito pelas diferenças, mas, sobretudo, porque atenta contra os direitos dos outros cidadãos, igualmente protegidos pela Constituição e pela lei, cuja proteção lhes é exigida pelo Estado. A paralisação de uma parte dos táxis de Luanda serviu de pretexto para que determinados cidadãos, aproveitando a reivindicação das associações de taxistas, para enquadrar a sua estratégia de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, fazendo transparecer a imagem do eventual descontentamento ou insatisfação popular, no intuito de cometerem atos de vandalização de instalações públicas e privadas, proibir pessoas de circularem livremente, destruir vidros, pneus de viaturas, atear fogo em autocarros, ofender a integridade física de vários cidadãos, fazer barricadas com fogo na via pública e pneus e impedir os jornalistas de exercerem a sua profissão sem descurar a violação das disposições do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública no âmbito da Covid-19. Lamentamos o facto de os cidadãos protagonizarem os atos de arruaça, não terem poupado sequer os jornalistas em pleno exercício da sua função, colocando em risco a sua integridade física e a vida. Que não foram queimados graças à pronta intervenção da polícia. A atividade de imprensa está consagrada na Constituição e na lei de imprensa, pois não se admite que um conjunto de cidadãos descontentes limitem esse vosso direito, impedindo-vos de fazerem as vossas coberturas jornalísticas. Estimados jornalistas, a todos os títulos é condenável a forma como os médicos e os doentes que estavam no autocarro do Ministério da Saúde foram agredidos e molestados, humilhados e violentados. De forma desnecessária e desumana. Não é justificável o ato bárbaro que praticaram com aqueles profissionais da saúde e doentes, sobretudo doentes, que não tinham nenhuma culpa do que estavam a passar. Sendo apedrejados daquela forma, culminando com o ferimento de muitos deles e o incêndio do próprio autocarro. Parte daqueles doentes que se encontravam no autocarro estão traumatizados. E interrogam-se do porquê de tanta violência contra um grupo de indefesos que nem ofereciam qualquer perigo. E dizer mesmo, quanto à atuação das nossas forças, gostaria perante as vossas câmaras felicitá-las pela forma que fizeram a gestão daquele incidente. Porque se tivesse reagido de forma coerciva, o evento terminaria com uma tragédia. Houve uma contenção, prudência e inteligência por parte da Polícia Nacional, de forma a evitar um mal maior. Louvamos a ponderação, a contenção e respeito pela dignidade humana por parte das nossas forças. No registro foram identificados e detidos, até agora, 102 cidadãos suspeitos da prática de atos de arruaça e vandalismo que se registraram, cujos processos estão a ser instruídos para que sejam responsabilizados pela lesão de vários bens jurídicos, desde a tentativa de homicídio, coação, instigação pública ao crime e a rebelião, atentado contra a segurança dos transportes, dano com violência, ofensa à integridade física, furto, associação criminosa, desobediência, entre outros. Dos 102 suspeitos detidos, dos quais 96 por motim, 5 por danos com violência e furto qualificado,
já foram formalizadas as 79 detenções que seguiram as diversas formas de processo, sendo 41 processos sumários, 14 processos comuns e 24 aguardam pelo despacho do Ministério Público. Dos 41 detidos, cujos processos foram encaminhados aos tribunais da comarca de Luanda e de Viana para julgamento sumário, resultaram em 8 condenados com penas de 3 meses de prisão efetiva, 19 absolvidos por insuficiência de provas, 11 detidos cujos processos tramitaram pela forma comum, estando em fase de instrução preparatória, atendendo que alguns dos crimes cometidos por aqueles cidadãos não podem ser julgados em processo sumário, por terem uma moldura penal superior a 3 anos. Poder-se-á dar o caso de detidos ainda aumentarem, visto que as investigações seguem o seu curso normal, para que todos aqueles que forem identificados como atores morais, tais como os instigadores, os que incitaram as práticas de distúrbios, rebelião, vandalismo e motim, sejam igualmente alvos de instauração de processo de crime contra eles. Não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar. Como devem deduzir, o Estado não pode ficar impávido e sereno. Não pode. Observando atos que atentam contra a ordem e tranquilidade públicas, pelo que os órgãos que concorrem para a administração da justiça continuam a trabalhar para que os seus atores reparem os danos causados e respondam judicial e criminalmente pelas suas ações. Porque não se pode confundir o Estado de Direito democrático, assim como o direito à greve, com vandalismo, arruaças, violência, entre outras ações criminosas. Importa realçar que o Executivo angolano continua a privilegiar a relação de proximidade com todas as associações, incluindo a Associação dos Taxistas, como parceiros essenciais no setor de transportes e que, para ações judiciais que estão a ser levadas a cabo, não têm como propósito afetar esta classe. Desempenha um papel indispensável à economia do país. O papel das forças da ordem e segurança públicas no processo de referência visam aplicar os pressupostos legais a todo cidadão que tiveram participação direta e comprovada nos atos de vandalismo em análise. Tanto assim, como medida cautelar, reforçamos o policiamento em toda a extensão da província de Luanda, em particular em todo o país, no geral, sobretudo nas paragens, porque poderá existir a tendência de alguns impedirem os taxistas que queiram trabalhar normalmente e poderem exercer as suas atividades, tranquilizando os cidadãos que ainda, se houver ameaças para impedir aquela classe de trabalhar, os seus autores serão imediatamente detidos por crime de coação. Também remanejamos as nossas forças. Houve um reforço de policiamento em várias artérias da cidade. Estamos a dialogar com vários atores sociais. Estamos a primar para mais um policiamento de proatividade e de proximidade. Temos informações que nos levam a crer que determinados grupos devidamente identificados, cujas motivações são de subversão do poder instituído por meio da violência, querem semear o pânico na sociedade, aproveitando-se do protesto e da reclamação de algumas questões sociais para instaurar instabilidade no país. Assim, apelamos a todos os cidadãos a não aderirem a tais intenções inconfessas, mas sim enverdar pelo diálogo. De igual modo, pedimos aos cidadãos que foram vítimas dos danos provocados
por atos de vandalização, a não realizarem justiça por mãos próprias, nem ações de retaliação. Porque devemos confiar no sistema de justiça do país, que vai seguramente responsabilizar os seus atores, obrigando-os a reparar os danos causados. As forças do Ministério do Interior estão preparadas e prontas para continuar a garantir a proteção da vida e a integridade física dos cidadãos, assim como dos bens públicos e privados, pelo que apelamos uma vez mais a todos os cidadãos a manterem-se serenos e otimistas, conduzindo as suas vidas sem qualquer constrangimento ou ameaça, num ambiente de paz e tranquilidade, porque só assim teremos a garantia de que os empresários estrangeiros e todos os investidores investem em Angola por ser um país que oferece oportunidades e tranquilidade. Uma mensagem também eu queria passar para os partidos políticos, igrejas, associações, organizações não governamentais, jornalistas, ativistas políticos, fazedores de opinião, homens da cultura, desportistas, enfim, a todas as forças vivas da sociedade, o nosso apelo é de união, patriotismo, de preservação da paz, do diálogo, do amor ao próximo, do respeito pela vida e patrimonial, bem como respeito pelos princípios democráticos e constitucionais, porque juntos e unidos somos mais fortes para levar o país a um destino almejado por nós e para gerações vindouras. Repudiemos a violência, rebelião, motins ou qualquer outro ato de subversão do poder legalmente instituído. Sinceramente, eu passei uma mensagem muito importante que, de facto, é preciso ter muita atenção. As forças de segurança pública estão aqui presentes, estão presentes em todo o território nacional para garantir a ordem e a tranquilidade públicas. Nós não vamos facilitar mais. Sempre primamos pelo diálogo, sempre com trabalho de pedagogia, educação, sensibilização a toda a sociedade. Porque as forças de segurança pública vêm do povo. E o precisa de ser garantido a sua segurança. Não é que esses vândalos que querem criar instabilidade política e social à nação, quando nós estamos num rumo traçado que é desenvolvimento. Tornar um país rico, porque esse país tem muitas riquezas. Tem muita riqueza, quer humana, quer minerais, a todos os títulos. E a riqueza humana, a riqueza principal do nosso país é o ser humano. São grandiosos. Nós temos capacidade. Mas não é esses vândalos, portanto, exercerem esse tipo de situações, pressão, que não devem, nem sequer respeitam as autoridades. Mas nós vamos impor a lei. De qualquer forma, eu tenho aqui o Sr. Comandante-Geral para algum subsídio. Exatamente. A próxima questão é mesmo para o Comandante-Geral. Como é que podemos, Comandante, caracterizar a atuação da polícia no dia 10 de janeiro? Muito obrigado, caros telespectadores. É sempre um prazer estar convosco através desta plataforma para podermos dar a conhecer realmente
as nossas medidas preventivas que devem nortear o bom ambiente de trabalho e de comportamento do homem na sociedade. Bom, nós, no dia 10, agimos de conformidade em função da realidade concreta que se vivia. Agimos de uma forma preventiva e defensiva. Preventiva porque trabalhamos com vários atores que eram os protagonistas destas ações, sensibilizando-os para optarem por vias legais. Defensivas para proteger a liberdade e os direitos dos cidadãos à sua manifestação, a liberdade de pensamento e liberdade de agir dentro dos parâmetros legais. Naturalmente que muitas pessoas interrogaram o porquê que a polícia não reagiu com violência aos manifestantes que não são manifestantes, àquela rebelião que se estava a surgir no Benfica. E porque umas instalações do partido MPLA estavam a ser vandalizadas e tínhamos uma esquadra próxima. É essa questão que se coloca. Pois. Como é que havia ali uma esquadra próxima e não houve, de facto, a intervenção da polícia para prevenir o que assistimos na sede do MPLA? Nós atuamos com inteligência e, às vezes, não podemos ser entusiastas na nossa reação. É verdade que todos viram que estavam nesta cena, neste teatro de rebeldia, um molde de gente enfurecida e que eram muito superior à quantidade de efetivos que nós tínhamos na esquadra. Portanto, a esquadra defende ou protege um território e esse território é assegurado por polícias. Logicamente que grande parte dos efetivos estavam a cumprir o seu trabalho do dia a dia, patrulhamento, giros, etc. E na unidade estavam nada mais do que 10 efetivos. 10 efetivos para reagirem contra aquele molde de pessoas só tinham duas hipóteses. Ou eles esmagavam os polícias, ou nós teríamos que reagir e fazer um monte de vítimas. Vamos defender o interesse maior, o bem-vida. E nós, o comandante, tomou a decisão de não reagir, proteger as suas instalações, uma vez que muitos das vítimas estavam a correr para a unidade, proteger essas vítimas e proteger as instalações. E aguardar pelo reforço que chegou um pouco mais tarde e desanuviou a situação. Portanto, foi uma medida preventiva, uma medida cautelatória para que não houvesse aquilo que o Sr. Ministro disse, uma chacina. E é isto que esta gente pretendia. O que pretendia-se é que a polícia reagisse, matasse. Para quê? Para hoje a opinião pública internacional e nacional condenar a República de Angola, condenar o governo angolano pela violação dos direitos humanos, criar um estado de instabilidade, enfim. E, logicamente, propor um governo
de transição e essas coisas todas que geralmente os políticos gostam de fazer. Nós, avisados já desta situação, então tomamos as devidas cautelas, ponderamos e acionamos imediatamente os reforços e vê a estratégia. Criaram barreiras ao longo das vias de acesso ao local para que esse reforço tivesse dificuldade de chegar. Portanto, quem programou isso não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que sabe, tem arte e conhecimento operacional. Então estamos mesmo perante um ato programado. É um ato programado, isso não temos dúvidas. E para nós, polícias, que temos os serviços a funcionar, temos consciência que é isso, né? Portanto, mas nós queremos aconselhar a esses mentores, instigadores, que é melhor tocarem a bola baixa. Toquem a bola baixa. Porque nós não estamos distraídos, sabemos as intenções, pugnamos por um espírito de harmonia, de solidariedade, de diálogo, e temos feito um trabalho muito profundo sobre isso. Conversamos sempre. Muitas vezes dizem que a polícia não conversa. Nós temos tido conversas, diálogos com esses atores que muitas vezes aparecem das redes sociais com mensagens instigadoras à violência. Neste caso em concreto, comandante, houve de facto este diálogo entre a polícia e a Associação de Taxistas? Houve, anteriormente. Aliás, vocês ouviram na entrevista a Zimbo do comandante provincial que eles até têm uma plataforma, têm no WhatsApp dos grupos que conversam quase constantemente e diariamente. E sempre nós, quando há esses acontecimentos, quando há a previsão ou a intenção de se realizar, nós chamamos e conversamos, aconselhamos, logicamente, não o impomos, aconselhamos. Se desrespeitarem as normas, logicamente que nós temos que agir. Portanto, este foi o cenário. Portanto, a intenção era, de facto, que houvesse um estado de terror e instabilidade naquele dia, para que se pudesse anunciar ao mundo que Angola está em chamas. Muito bem, vamos agora procurar saber do diretor-geral do SIC, o comissário-chefe Arnaldo Carlos, como é que estão neste momento a decorrer as investigações. Queríamos ter uma ideia de como é que todo este processo de investigação está a ser feito até o momento. Muito bom dia e muito obrigado. Com todo o protocolo já inicialmente feito, é um prazer participar deste programa que leva o título do principal foco dessa estação televisiva, que é a informação. A informação é um direito constitucional, logo o que nós estamos a fazer aqui é a materialização deste direito de informação, quer dizer, a que todo cidadão angolano está investido. E relativamente à questão que coloca, e muito antes até de chegar a esta questão diretamente, deixa-me na esteira daquilo que Sua Excelência o Ministro do Interior e Sua Excelência o Comandante-Geral acabou de aflorar, para dizer que os acontecimentos do dia 10 não estão a ser vistos de forma isolada, constitui uma sequência de atos. Se reparar bem, inicialmente, há 2 anos atrás, o mesmo grupo de indivíduos começou por difundir atos de difamação, aliás, infundadas, contra entidades representativas da soberania do Estado. E depois, a seguir, começaram a graduar-se e passaram a difundir pelas redes sociais injúrias que ofendem moralmente
que não são dignas, pelas palavras como são feitas, que não são dignas para se dirigirem a uma pessoa que tem que ser respeitada na sua dignidade, e quanto mais dirigidas, portanto, a entidades representativas de soberania. Depois na sequência destes atos, eles passaram agora, já graduaram-se, passaram a, como disse também Sua Excelência o Comandante-Geral e Sua Excelência o Ministro, passaram a difundir pelas redes sociais atos, portanto, de incitação à rebelião. Portanto, a incitação à rebelião é um crime grave, é um crime contra a segurança e o funcionamento do Estado. E o pior ainda é que dentro desses grupos começamos a ver e a evoluir pessoas com alguma posição. Portanto, não é o ato isolado do dia 10, é uma sequência de atos. Estamos lembrados... Protagonizadas por um mesmo grupo? O mesmo grupo de indivíduos. O mesmo grupo de indivíduos. E, na base disso, nós temos estado a instaurar os competentes processos crimes, que têm estado a levar à justiça esses grupos de indivíduos. No caso concreto, há dias, em outubro de 2020, portanto, instauramos um processo contra um indivíduo e um grupo de indivíduos que tinha iniciado atos de vandalismo a partir do cemitério da Santana até o 1º de maio. Não pouparam sequer, nem respeitaram sequer o busto do presidente Agostinho Neto. Esse processo está a correr seus trâmites e ainda anteontem, e a televisão também apresentou, nós procedemos à detenção desse indivíduo. Por quê? No âmbito desse processo, inicialmente. Porque esse indivíduo havia sido detido, depois foi solto mediante termo de identidade de residência, mas com a obrigação de se apresentar periodicamente. Mas entendeu que isso é porque estava ilibado de qualquer crime. E então nunca mais se apresentou, nunca se foi apresentar, nunca cumpriu essa oportunidade que lhe tinha sido dada para responder em liberdade pelo crime que cometeu. E com ele, citamos esse exemplo para generalizar todos os vários casos que têm ocorrido, dando assim a ideia de sequência, de um plano devidamente orquestrado para, digamos assim, procurar inverter a ordem jurídica instituída, subverter, portanto, as instituições legalmente constituídas. Isto é um problema relevante para a segurança nacional. Já não é um ato de um simples motim de pessoas que se sintam, digamos assim, insatisfeitas. São atos devidamente orientados e que nós, como órgão de segurança pública, estamos empenhados no sentido de desmascarar esses atos, levar à justiça os autores desses crimes, porque é necessário, em termos tais, quer dizer, que eles sejam condenados de modo a que se garanta o restabelecimento contrafático das expectativas que a sociedade depositou das normas que constam do Código Penal e também da Constituição. Dou um exemplo. O Código Penal diz no artigo 329, número 3, que aquele que incitar a rebelião deve ser punido com uma pena que vai de 5 a 12 anos. Toda a sociedade angolana depositou expectativas nesta norma, a garantia de que quem violar essa norma deve ser punido. Então, havendo alguém que tenha violado esta norma, como estamos a ver, nos termos daquilo que nós estamos a instruir em volta dos processos que estão a ocorrer, é importante que esses indivíduos sejam condenados para garantirmos o restabelecimento das expectativas que a sociedade depositou nesta norma em concreto. Comissário, queria só perceber o seguinte, e era importante que os nossos telespectadores percebessem. Quando fala de um grupo que tem estado a protagonizar estas ações desde 2020, podemos depreender que o que aconteceu no dia 10 não envolve diretamente os taxistas, mas sim este grupo que aproveitou-se dessa manifestação dos taxistas para incitar a rebelião. Exatamente. Porque nisso há muita coisa que devemos desconstruir. Porque há pessoas que não estão suficientemente informadas de que participar, por exemplo, de um motim, sem saber quais são os seus objetivos, pode incluir-lhe na prática de um crime. Mas os instigadores desses crimes estão aí com um plano devidamente estruturado, como disse inicialmente. Eles começaram com pequenas difamações, com injúrias, e já começaram a incitar as pessoas para a rebelião. Portanto, é uma sequência de atos. É uma sequência de atos.
São pessoas identificadas. Como pode, as imagens que passaram, por exemplo, pela televisão e que correm pelas redes sociais mostram bem isto. Se formos para o Facebook, podemos identificar essas pessoas, que são sempre as mesmas. Pois não há variação. Os outros que aparecem são assim os distraídos que pensam que isso é uma diversão. Deixa-me dar um exemplo do que está a acontecer na prática. Quando nós fomos ouvindo, algumas pessoas que estão envolvidas, estiveram diretamente na destruição, por exemplo, do autocarro. Algumas pessoas dizem, não, eu não estava envolvido, só estava a assistir. Como é que uma pessoa vai assistir um ato de destruição do autocarro ou um ato de destruição de uma sede como aquela que foi feita com a sede do partido MPLA no Benfica? Portanto, as pessoas devem estar atentas com aquilo que está estabelecido na lei. Portanto, por exemplo, numa situação de motim, todas aquelas pessoas que foram encontradas no lugar do ato, porque numa multidão dificilmente se consegue individualizar o ato deste e daquele, mas de um modo geral se pode precisar, de modo concreto, e é o que estamos a fazer, a participação de cada um deles nesses atos, e é o que está a ser feito. Nós estamos na base daquilo que ocorreu, no exame que estamos a fazer, a partir dos vídeos, das fotografias, a acarrear prova suficiente para o processo para garantir a condenação desses indivíduos pelos atos que cometeram. Sr. Ministro, percebemos aqui que estamos diante de um grupo com ações recorrentes. Da parte das autoridades, o que é que está a ser feito para travar a ação deste grupo? Nós, em princípio, não é aquilo que disse o Comandante-Geral, acabo de dizer também o Sr. Diretor-Geral. Nós estamos a trabalhar, nós estamos acompanhando todo este processo. E quando disse que este processo ainda tem muito para dar, muito pano para a manga, é a realidade. Nós estamos a continuar a investigar, estamos a continuar a trabalhar com as autoridades judiciais e não só porque o processo de investigação demora, porque nós começamos com 12 pessoas detidas. Depois dos 12 subiu para 41, depois subiu para 79, depois subiu para 90. 90 estamos nos 102. Depois vão soltando alguns, porque participaram indevidamente, não temos provas materiais, mas há que este vai acusando um, vai acusando o outro, vai acusando o outro. Como é que foram os métodos internos de investigação, só nós o conhecemos. Por isso nós não podemos isso levar em esta pública. Também há tudo em segredo, né, de justiça, né, porque quando eu dizia que este processo iniciado, esta violência, esse vandalismo que aconteceu no dia 10, ainda tem muito que se diga. Ainda tem muito que se diga. Nós estamos aqui a cautelar, porque quando se trata de processos desta natureza, há todo o cuidado e tem que haver tudo com serenidade, inteligência, sapiência, quando está em segredo. Nós não podemos revelar aí certas técnicas do ponto de vista estratégico, não podemos. Vamos aguardar nos próximos dias estes resultados e depois virão. Comandante-Geral, o que é que a polícia tem estado a fazer para prevenir estas ações? Bom, sabe que a polícia tem como estratégia a prevenção e a defesa dos interesses superiores do Estado angolano. Nós, para prevenir, temos a parte metodológica, portanto, teórica, que é aquela que vamos ao encontro do cidadão, do diálogo, da conversa, da sensibilização dos seus deveres como cidadãos angolanos. Porque o primeiro polícia é o cidadão, somos nós próprios. Então estamos a levar essa cultura de segurança na consciência das pessoas. As pessoas têm que ter consciência que nós próprios nos devemos proteger e defender. Não há polícias ideais, nem polícias totalitárias. Portanto, isso quer dizer que não há polícias capazes de dar solução global de todos os problemas de segurança pública. Porque o problema de segurança pública é transversal. Porque o não fazer de uma outra instituição ou de um outro serviço pode criar um problema de segurança pública. E então, todos esses são chamados, todas as instituições, associações,
pessoas são chamadas a respeitarem e a cumprirem aquilo que são os ditames das regras de segurança pública. O segundo aspecto é o nosso aspecto profissional. Logicamente, com os meios e forças que nós temos desdobrado os nossos efetivos para aquelas missões que são as comuns, as diárias, que é o patrulhamento, a vigilância e o contacto cidadão-polícia, ou contacto de proximidade. Pela grande população que nós temos, os grandes territórios que nós administramos, não é possível pôr polícia em todo lugar. Mas, comandante, neste caso em concreto, percebe-se que estamos a falar de um grupo que já tem estado a protagonizar estas ações desde 2020. O que nós queremos perceber é como é que este grupo, que já é conhecido das autoridades, está identificado pelas autoridades desde 2020, conseguiu outra vez protagonizar estas ações de vandalismo no passado dia 10 de janeiro. Bom, isso também tem as suas particularidades. É evidente que a polícia só pode agir perante factos, né? Eles têm protagonizado algumas ações pelas redes sociais e pronto, isso tem outros serviços que trabalham neste sentido. E sempre que eles violam ou violarem, nós atuamos. E é que isso é que chamo, isso é como os cogumelos. Uma só detém uns, mas no dia seguinte aparecem outros, né? E então, já foram muitos elementos detidos, estão a contas com a justiça, mas vão surgindo como bola de neve alguns outros elementos e nós vamos sempre atuando, neutralizando. O nosso papel é de facto de prevenir, não muito atuamos pela reação. A reação só é feita quando há factos já evidentes e nós reagimos. Portanto, prevenimos. Se houver matéria, detemos e entregamos aos órgãos competentes para fazerem e elaborarem os devidos processos. Mas estamos atentos. Sei que... Até porque eles podem voltar a protagonizar, uma vez que os elementos destes grupos estão aí à solta, não é? Sim, eles podem voltar, mas também já vão ter algumas dificuldades, porque, bom, vamos ter que dizer, estamos a acompanhá-los. E, naturalmente, que todo cidadão tem a sua liberdade, protegida por lei. Se eles ultrapassarem aquilo que são os parâmetros da liberdade, vamos cair em cima. Comissário Arnaldo, estamos diante de um grupo, como disse, identificado. Como é que se compreende que os cidadãos continuem à solta e a protagonizar atos de vandalismo? Como sabe, e como também disse inicialmente, eles começaram por praticar pequenos atos de difamação. E sobre este existem vários processos. E também depois passaram para injúrias. Também muitos deles foram objeto de processos. E muitos até receberam condenações. Mas, pela característica dos ilícitos que cometeram, as penas, muitos deles já cumpriram essas penas e foram soltos, como disse o Sr. Comandante-Geral. E voltam a praticar meus atos. É isso que nos compreende, que, aliás, que nos faz entender que esta é uma sequência de atos devidamente estruturados com um certo objetivo. Porque, repare, injúrias, difamações, depois incitação à rebelião. O objetivo é atacar o essencial, que é a imagem das instituições e das entidades, para, por via disso,
as entidades e instituições ficarem permeáveis ao desrespeito e daí, com a incitação à violência, ser só um passo para a concretização dos seus objetivos, que é a subversão da ordem jurídica. Isso é que nós não podemos deixar, nós não vamos deixar que aconteça. Nós, na base disso, quer dizer, desta vez, com o ato dia 10, tocaram na linha vermelha. Não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Os que voltarem a praticar esses atos terão uma resposta à medida do perigo que representem. Portanto, porque não podemos, nós somos responsáveis para que os vindouros tenham uma vida feliz, vivam em democracia. A sociedade angolana é uma sociedade de respeito. Mesmo desde o tempo colonial, mesmo durante a colonização, as comunidades angolanas sempre interagiram na base do respeito. Respeita-se o soba na aldeia, respeita-se o seculo, respeita-se o regedor e respeitam-se todas as pessoas na aldeia para que seja possível a existência comunitária. Então, não podemos permitir que em democracia, onde cada um tem a liberdade de escolher o partido que quiser ou efetivamente o que pretender nos termos da lei realizar, as pessoas dirijam atos ofensivos contra entidades detentoras ou representativas do poder e da soberania do Estado. Do trabalho de investigação que está a ser feito, consegue-se perceber se existe um mentor ou existe uma organização que está, digamos que, a construir todos esses atos que este grupo tem estado a protagonizar? Como disse o Excelência Ministro do Interior e também o Excelência Comandante-Geral nas suas intervenções, nós até esse momento procedemos à detenção de vários indivíduos. Estão a ocorrer vários processos. Portanto, ali há uma imputação objetiva, digamos. Eles são os autores materiais. Mas, como dissemos, temos consciência de que, para além desses autores materiais, existirão autores morais, que podem ser pessoas singulares ou pessoas jurídicas. E sobre essas situações, a lei penal, o novo Código Penal, também como inovação, permite já a responsabilização de pessoas jurídicas, tanto a responsabilização criminal. Tanto, eu me estou a referir a pessoas que tenham... Vamos lá ver. Como é que se chegou a esse estado? Alguém ou um grupo de indivíduos supostamente associados com o objetivo de garantir a organização da atividade de táxi mobilizou uma greve ou uma paralisação. Uma greve ou uma paralisação significa deixar de exercer a atividade de táxi por este grupo, mas não impedir que outros intervenientes no sistema realizem a sua atividade. Portanto, então, nós temos que também olhar para esse lado. Portanto, estamos a analisar de modo rigoroso todas essas situações para que todos os autores desses atos sejam criminalmente responsabilizados. Porque já sabemos que não é um ato isolado, é uma sequência de atos que representa uma ameaça, portanto, à segurança nacional, tendo em conta a evolução que está a ter com a incitação à rebelião, que é um crime grave. Mas a investigação já permitiu determinar se este grupo tem estado a agir em função de orientações de uma pessoa, de uma organização? Vai determinar, eventualmente, se esta ligação existe. Temos pressupostos e capacidade para determinar todos esses factos, trazê-los esclarecidos e responsabilizar os seus autores, sejam quem forem. Sr. Ministro, há aqui, de facto, esta preocupação em perceber se este grupo tem estado a agir sozinho ou se há outras pessoas, outras organizações por detrás de tudo isto. Aquilo que disse bem o Sr. Diretor-Geral do SIC, né? Nós estamos a trabalhar e pensamos que todo este processo irá culminar no seu final com a busca e detenção de mais outros atores, sobretudo morais, porque toda essa iniciativa giz uma estratégia de destruir o governo instituído. E nós, como Força de Segurança Pública, não vamos permitir isso. Nós estamos a levar todo este processo com maior cuidado, com serenidade, com tranquilidade e garantir à nossa sociedade que a segurança da população não pode estar em jogo com este tipo de atitudes e rebeldia.
todo este processo tem trâmites. E disse muito bem o Sr. Diretor-Geral do SIC que quando se trata de um processo de investigação, corre trâmites, e ali quando de facto surgir ou aparecer ou serem acusados atores morais, nós vamos apresentá-los publicamente. Há de facto algum fundamento para acreditar que há de facto atores morais envolvidos nesta situação? Nós estamos a chegar quase lá. Estamos quase a chegar lá. Sabe que eu peço a vossa compreensão, são processos que de facto nós não podemos apontar A, B, C, D, não. Como os trâmites estão a ocorrerem muito bem, nós temos esperança que tudo vai dar certo. O Presidente da República, recentemente, na mensagem que dirigiu ao país, disse que estes atos que ocorreram no dia 10 são atos de terror e que os organizadores pretendiam tornar o país ingovernável. Como é que olha para esta declaração do Presidente da República? Exatamente, por isso é que quando da minha intervenção eu falei disto mesmo. E quando citei a passagem do camarada Presidente, mais uma vez chamar a atenção à nossa sociedade que temos de estar muito vigilantes. Há muitas intenções, e essas intenções não só são internas, como externas. E então todos esses fatores jogam. Nós temos que agarrar muito bem e segurar aquilo e acreditar que a mensagem passada pelo Sr. Presidente da República não foi assim de leve. Para chamar a atenção à navegação e à sociedade no geral, para estarmos todos vigilantes. E quando eu apelei pela unidade da população, a ligação entre a população, a polícia e seus órgãos especiais, é importante. Porque não há, de facto, polícia sem população, nem há população sem polícia. E como disse o comandante, que eu também tinha dito, que o polícia vem do povo, este povo tem que garantir também, tem que estar vigilantes, eles não podem ser alvos dessas situações. E muitas das vezes são apanhados roboteiros na rua, são apanhados vendedores, candongueiros, etc, etc. Esses miúdos que, infelizmente, o fenómeno do emprego tem estado também a criar uma instabilidade social, mas os melhores dias virão. Os melhores dias virão. Esse esforço que o Executivo está a fazer, liderado pelo Presidente da República, e a estratégia que ele gizou, nós temos esperança que nos próximos tempos a situação melhorará. E tem havido agora novas instituições, criação de novos empregos, mas não dá para empregar tudo. Porque nós tivemos uma avalanche de população da zona sul, centro para Luanda, que desestabilizou e criou aqui um fenômeno de desemprego, tendo em conta a densidade populacional que Luanda já tinha. E hoje aumentou substancialmente. Então, tudo isto requer uma vigilância do próprio povo, da própria sociedade, e uma boa relação entre a polícia e a comunidade com a polícia. De qualquer forma, nós estamos a trabalhar de forma a apetrechar-nos muito mais, aumentarmos os nossos efetivos nas esquadras, nos comandos municipais, distritais, para garantir, de facto, uma segurança mais concreta em relação àquilo que é a nossa função concreta, garantia da segurança pública. Bom, já vamos fazer intervalo. Queria só outra vez questionar o Sr. Ministro e em termos conclusivos em relação a essa questão dos acontecimentos do dia 10 de janeiro, podemos aqui depreender que o que aconteceu não foi só uma manifestação de taxistas. Houve, de facto, aproveitamento. Eu posso concluir que houve um aproveitamento. Houve instigação. Houve um aproveitamento político, porque este é um ato que foi preparado. E nós sabíamos. E porquê? Porque um dia antes, nós reunimos na Comissão Multissetorial do Combate ao Covid, coordenada pelo Sr. Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, General Furtado, onde abordamos com 7 associações o problema da paralisação dos táxis a nível do país. Nós orientamos os nossos comandantes provinciais, nossos delegados, para, com o governo, com os governos provinciais, tratarem de encontros, dialogando com os taxistas. Porque são parceiros do Ministério dos Transportes e são parceiros dos governos provinciais. Porque a população nem toda tem transporte. Precisa ser movimentada para ir para o trabalho, para ir fazer as suas compras, etc, etc.
reunimos na intervenção de 6 associações neste mesmo dia. Eles só pediam que, de facto, lhes permitisse aumentar mais 25% da lotação, que eram os 75%. Analisamos naquele momento, em plena reunião, na presença do coordenador da Comissão Multissetorial, que é a senhora Ministra da Saúde, estamos perante o Covid, ele é que é a chefe do Departamento Ministerial, Ministro do Interior, Ministro dos Transportes, com o Comando Nacional da Polícia, esteve presente em representação do Sr. Comandante-Geral, o Diretor de Operações e o Diretor Nacional do Trânsito e Segurança Rodoviária e o Comandante Provincial de Luanda, onde nós discutimos com esta parte, porque faltou a tal ANATA, a ATL e a ATA. Estes faltaram. Estes são os maiores protagonistas. Mas tinham sido convocados. Tinham sido convocados. E até fecharam os telefones. É só para ver a intenção macabra. Fecharam os telefones. Houve várias tentativas durante o dia e na véspera da reunião e durante os dias serem contactados. Os primeiros contactos foram conseguidos, mas no dia concreto da reunião fecharam os telefones. É só para ver as intenções desta gente. Mas, felizmente, tiveram presentes neste dia 7 associações, da qual nós, Estado angolano, a representação do Estado angolano, e no âmbito da Comissão Multissetorial, porque estão a trabalhar neste sentido, apelamos à calma, à serenidade, e que nós íamos abrir mãos para permitir com que eles, taxistas, tendo em conta a real situação económica e social do país e porque estavam a apresentar dificuldades, na intervenção dos 7, sobretudo os principais 4 que interviram, pediram que o governo desse 75% da lotação. E eu pedi ao Sr. Ministro de Estado, coordenador da Comissão Multissetorial, que não aceitasse mais os 75%. Pelo contrário, abrimos as mãos e passamos para os 100%, desde que cumpram as regras de biossegurança, antes de entrar para o táxi, a lavagem das mãos, obrigatoriedade das máscaras e, ao entrar, pedir o cartão de vacina. Quem não tivesse o cartão de vacina ou o teste feito na altura, não entraria. Porque estamos a assistir mortes, muitas infecções. O que quer dizer que também cada taxista podia carregar os 100% da sua lotação. A única pessoa que poderia ficar sentado ou de pé era o cobrador. É este cobrador que ia ficar com as 2 bisnagas de álcool gel e obrigar que cada cidadão que entrasse no autocarro lavava as mãos. De igual forma foi discutido por que razão os taxistas privados que são, né, associações, etc., só pudessem levar os 50. Como nós abrimos 100, também orientamos porque os autocarros públicos levassem aquela lotação somente e mais ninguém pudesse ficar de pé. Que a obrigatoriedade do sistema e dos meios de biossegurança era também abrangente aos autocarros públicos. E tudo foi aceito. Parabenizaram essa iniciativa
Passamos a mensagem a todo o país no mesmo dia, aos nossos delegados provinciais. Eu, pessoalmente, falei com alguns governadores provinciais para abrir mão ao momento difícil que muitos taxistas estavam a viver. Tive a oportunidade de falar com 3 governadores, 4 governadores, e por mensagem passamos a nossos delegados provinciais do Ministério do Interior de tudo fazerem para permitir com que os taxistas atingissem a lotação máxima, 100%. Mas atenção, cuidados com meios de biossegurança. Obrigar o uso da máscara, lavagem das mãos, vacina ou teste. Tudo foi aceito naquela reunião. Para no dia seguinte acontecer o que aconteceu. Quer dizer, que isto foi tudo bem planeado. Nós não vamos aceitar isso. Não vamos mesmo aceitar mais que isso aconteça. E primeiro, apostar pelo diálogo. Orientamos os delegados para orientar os nossos agentes de segurança pública a dialogar. Chamar a atenção que, de facto, estamos em perigo. Que esta pandemia, este fenômeno do Omicron, tem muito mais velocidade, é muito mais letal que as anteriores. E as infecções eram todas elas em massa. E para permitir o bem-vida, então era preciso que nós utilizássemos esses métodos. Abrimos completamente. Mesmo assim não foi respeitado. Muito bem. Vamos fazer intervalo nesta especial informação. Estamos a falar dos acontecimentos do dia 10 de janeiro, em que um grupo de jovens protagonizou atos de vandalismo em Luanda, no Benfica e em outros pontos da capital. Quando regressarmos do intervalo, vamos procurar olhar-se também para uma questão, e depois a própria investigação vai determinar se de facto há esta ligação deste grupo com outros atores, porque, de acordo com o que disse há pouco o Sr. Ministro do Interior, houve de facto aproveitamento político desta paralisação dos taxistas. Também vamos procurar perceber as estratégias do Executivo, do Ministério do Interior, da Polícia Nacional, para garantir o asseguramento dos angolanos quando estamos há 6 meses das eleições gerais. São questões que vão ser respondidas assim que regressarmos do intervalo. Volte connosco. Até já. Estamos de regresso, especial informação, Televisão Pública de Angola. Hoje estamos a falar sobre os acontecimentos do dia 10 de janeiro de 2022. São nossos convidados o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, o Comissário-Geral, Paulo de Almeida, Comandante-Geral da Polícia Nacional, e também o Comissário-Chefe, Arnaldo Carlos, é Diretor-Geral do SIC, o Serviço de Investigação Criminal. Sr. Ministro, no regresso, depois do intervalo, nós insistimos na questão dos atores morais, vamos assim considerar, destes acontecimentos do dia 10 e passamos aqui uma cronologia sobre o que efetivamente aconteceu na sequência. O primeiro secretário do MPLA, cuja sede foi vandalizada, visitou o local e, na entrevista que concedeu aos jornalistas, disse que o partido político UNITA estava, de facto, envolvido naquelas ações de vandalização. A UNITA, em comunicado, demarcou-se, disse que não tem responsabilidades no que aconteceu. Nós, a TPA, no telejornal da última semana, apresentamos um jovem, um cidadão, cujo perfil nas redes sociais tem a ver com incitação à violência, à rebelião. Portanto, no perfil deste jovem que nós encontramos nas redes sociais, há vídeos em que este jovem incita as pessoas a partirem para os atos de vandalismo. Como é que podemos caracterizar esta acusação feita pelo primeiro secretário do MPLA em Luanda, quando diz que de facto a UNITA tem responsabilidades no que aconteceu, a UNITA a rejeitar essas acusações e este jovem a incitar-se à violência nas redes sociais, quando inclusive conseguimos apurar que ele tem ligações à UNITA?
Bom, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte. Em relação à acusação que o senhor primeiro-secretário de Luanda faz, eu não sei se a faz como primeiro-secretário provincial do partido de Luanda, porque tocou as instalações que ele é que é o coordenador do partido. Isto para nós conta e não conta. Isto nós não temos nada a ver com isso. Esse é o camarada, o primeiro-secretário de Luanda, é que pode responsabilizar sobre esta afirmação. Nós não somos apologistas disto. Não. Nós somos um órgão de segurança pública. E a nossa função concreta é garantir, de facto, que haja segurança. E que esse sentimento de segurança tem que perdurar. E, por outro lado, quando, de facto, esta ocorrência teve lugar, foram apanhados alguns equipamentos na posse desses vândalos. E quando se diz que esta situação criada neste dia foi propositado, aproveitou-se a questão de reivindicação e de greve dos taxistas, foi aproveitada, foi. Agora, definir, acusar os seus autores morais ou instigadores é um processo que corre os seus trâmites. Eu repito aqui, está a correr os trâmites legais. No fim deste processo, nós vamos anunciar quem são os verdadeiros autores morais desta violência, deste vandalismo. Vamos dizer que implantaram o terror neste dia, né? Não houve circulação de trânsito e criou-se um sentimento de insegurança. Muita gente apelou, ligou para o Ministro do Interior, ligaram para o Comandante-Geral, ligaram para vários diretores do Ministério do Interior e comandantes, que a polícia pudesse intervir imediatamente para fazer face a isso. Valeu a nossa serenidade, a nossa paciência e sapiência de lidar com essas situações tão extremas. Porque se nós não formos táticos e atuarmos do ponto de vista psicológico, porque isto quando os nossos efetivos têm que atuar, eles têm que medir as consequências para a atuação em situações extremas. Do ponto de vista psicológico, isto mexe connosco. E mexeu connosco. Tivemos que apelar aos nossos efetivos para terem a calma e só ir à nossa brigada moto para poder suavizar a situação. Imaginemos carros blindados, carros de assalto, com o nosso efetivo de intervenção, a reação, nomeadamente a intervenção rápida, o antiterror para essas situações. O que é que seria isto? É aquilo que se esperava deste plano macabro. Que houvesse banho de sangue, mas valeu a nossa serenidade. Os nossos efetivos souberam atuar nesse sentido, não atuar com agressividade e violência, em resposta aos atos que estavam a ser protagonizados por eles, mas o nosso efetivo policial daquela esquadra, os 10 polícias que estavam lá, se não tivessem, de facto, muita calma e controle, autocontrole, a atuar da forma como foram invadidos, a ver aquele espetáculo, aquela violência desmedida, não sei o que é que seria. Não sei. Depois éramos acusados. Mas, felizmente, utilizou-se uma tática. Cruzamento, assistir. E dali eles conseguiram identificar as pessoas
que protagonizaram aqueles atos. Eles estavam ali em observação e conseguiram, além da população, além da colaboração da própria população na denúncia, os próprios vândalos acusaram-se entre eles. Entre eles. Isto é que fez com que as investigações conseguissem determinar os 102 detidos. E que ainda temos mais elementos para ir buscar. Por isso é que vamos com calma e vão ser punidos exemplarmente. Tem que ser punido exemplarmente. E este tipo de comportamento é extensivo a todo o território nacional. Nós apelamos aos nossos delegados de tudo fazerem para que atos ocorridos no dia 10 não possam acontecer mais. Viver em democracia não é faltar respeito às autoridades. A abertura que foi dada não é para este tipo de insurgência, este tipo de violência, este tipo de vandalismo. Não é possível, nem é admissível sequer. Nós temos tudo para dar certo. Esse é um país que todo mundo gostava de viver. E às vezes nos perguntamos, por que tantos pedidos de estrangeiros para viver em Angola? Por quê? Por que tantos pedidos para residir em Angola, visitar em Angola, investir em Angola? Não imagine, senhor jornalista, senhor Paulo Duda. Nós temos centenas de milhares de pedidos para residir, dar esta abertura democrática. O presidente João Lourenço disse, abram para quem quer investir. Nós não podemos admitir que pessoas que venham para nos tirar direito a essas lojas, essas lojinhas, não pode. Isso é para nacional, que não tem poucas possibilidades. Perante esta situação, se nós não segurarmos assim, o que é que será disso? Por isso, eu queria dizer que deixa os processos de investigação correr os seus trâmites. Repito mais uma vez que os atores morais irão aparecer. Irão aparecer. Muito bem. Comissário Arnaldo, olhando para o perfil do jovem que nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui na TPA, de um jovem que incita a atos de rebelião por via das redes sociais e que tem ligações à UNITA. Se nos atermos às investigações, este jovem já está identificado, está detido. Qual é, neste momento, o ponto de situação em relação à situação deste jovem que tem estado a incitar-se à violência por via das redes sociais? Bem, como bem disse, este jovem foi detido. Como tal, porque foram reunidas provas bastantes para crer que há fortes suspeitas de que ele tenha cometido este crime. O que está a acontecer é, efetivamente, dar continuidade a estes atos de instrução e também, como disse inicialmente, a detenção dele decorre do facto de mesmo estando a beneficiar de uma medida cautelar, de termo de identidade e residência, esperando que o processo corresse normalmente, deixou de cumprir com a apresentação periódica que tinha sido determinada, mas principalmente continuou com a sua atividade de incitação à rebelião. Portanto, por tudo isso, a instrução vai continuar no sentido de carregar para o processo prova bastante que permita que se possa deduzir a acusação pelos órgãos competentes do Ministério Público, que o Ministério Público é o titular da ação penal, e, consequentemente, na fase judicial, se reúnam provas que garantam uma decisão judicial como tal. Portanto, o caminho será este. A detenção que ocorreu agora não tem nada a ver com os atos do dia 10?
a detenção que ocorreu agora não tem nada a ver com o dia 10, mas ele não deixa de estar relacionado, em outros termos, com o dia 10. Portanto, muito bem disse, ele pratica nas redes sociais atos de incitação à rebeldia. E então, isso, a investigação também vai demonstrar em que termos é que ele possa ser incriminado por todos os atos. Na verdade, o que está a acontecer é que nós estamos a carregar provas. Para nós não basta apenas a injunção de que o fulano é que cometeu o crime. É necessário que se reúnam prova que fundamente a acusação. Portanto, para que apresentemos o processo ao Ministério Público e ele possa deduzir a acusação, realizando a ação penal. E depois o processo possa entrar na fase judicial para a consequente condenação de alguém ou absolvição, porque pode ocorrer uma situação destas. Mas nós estamos empenhados e temos razões para querer, só assim é que tivemos os fundamentos necessários para realizar essa detenção, porque julgamos que os atos são relevantes do ponto de vista penal. E aqui podíamos apelar que uma pessoa que recorre às redes sociais e que produza atos que incentivem a rebelião, a subversão dos órgãos do Estado, ele está a cometer um crime de rebelião, um crime grave. Mas o que me chama a particular atenção, às vezes e daí chamamos a especial cuidado das pessoas, também a cooperação das pessoas. Esta pessoa está a fazer isso em público. Em público, essa pessoa está a injuriar a entidade do Estado. E as pessoas se divertem com isso, como se fosse uma coisa normal. Tá? Algumas pessoas, não todas. E até partilham, né? E até partilham. Porque uma pessoa que não respeita o chefe de Estado não será capaz de respeitar qualquer um de nós. Não será capaz de respeitar o seu vizinho, a sua mãe, o seu pai. É uma pessoa perturbadora da ordem. O lugar dos que perturbam a ordem é na cadeia. E é o que vamos fazendo com todos, rigorosamente com todos, que estão a primar por essa conduta. E com a ajuda da população, é claro, porque sabemos que a nossa população é uma população estruturada na base da educação, do respeito, enfim. E a população tem estado também a colaborar. Não teríamos nenhum êxito, em nenhum caso, em investigação, sem a colaboração permanente e efetiva que a população nos tem prestado. E não vamos regatear, não, vamos prosseguir nesse sentido. Portanto, há 102 detidos em todo este processo. Há, de facto, provas evidentes de que estas pessoas estão envolvidas no que aconteceu no dia 10. Bom, um processo é o mesmo processo. Inicialmente foram 102 pessoas detidas. Depois, o processo de triagem, de abordagem, enfim, de identificação daquilo que efetivamente ocorreu, permitiu apenas formalizar 79 casos de pessoas, portanto, que haviam sido detidas. Porque isso é compreensível, porque muitas das pessoas foram detidas no meio daquela algazarra. E há pessoas que depois dos interrogatórios iniciais que se fizeram, da verificação inicial que se fez, determinou-se que, de facto, só estava mesmo a passar, nada tinha a ver. Isso é normal, diante daquela agitação, como se pôde ver pela televisão e também algumas pessoas que efetivamente estiveram próximas. Então, geralmente as forças de segurança, quando intervêm nesses lugares, e como o objetivo é criar condições para a reposição da ordem pública, é a retirada daqueles que efetivamente se pareçam estar envolvidos com o ato, mas depois na fase de triagem, de abordagem, de verificação, determinar quem são os que efetivamente estão envolvidos. Sobre os 79, temos razões bastante para crer que estiveram envolvidos nesses atos. É por isso que os seus processos estão a correr seus termos. E desses 79, ainda temos que tirar os 41 que já foram submetidos a julgamento sumário, com alguns condenados e alguns absolvidos, mas ainda outros 11 cujos processos voltaram para a instrução, ou seja, o processo vai seguir uma outra forma, não o sumário, e ali poderemos carregar novas provas com base na investigação que está a ser feita. Comandante-Geral, estamos diante dos acontecimentos quando o país se prepara para realizar eleições. Daqui a 6 meses, em princípio, vamos ter eleições gerais. Estes atos têm também essa motivação de criar um clima de insegurança, uma vez que o país está-se a preparar para realizar eleições gerais? Bom, é verdade. Bom, tem-se dito que muitas vezes pensa-se que a polícia também não é uma instituição política. Ela só não é partidária, mas tem política. E nós, dentro das nossas análises, tudo isto visa a frustração
da realização das eleições. Bem analisado, julgo que algumas pessoas e talvez grupos não estão preparadas para essas eleições. Então, preferem criar um estado de instabilidade para procurar outros mecanismos de alteração do poder em Angola. E recorrem a essas práticas. Bom, a nossa missão aqui nesta especial informação é trazer ao conhecimento do povo angolano das cautelas que devem ter daqui para frente sobre, às vezes, algumas motivações estranhas que venham perturbar a ordem e a tranquilidade pública. O governo, o Estado angolano, o povo angolano quer paz, quer manter a sua paz, quer desenvolver o seu país dentro de uma harmonia. Naturalmente que as dificuldades e os sacrifícios vão ter que existir sempre. Estamos numa situação crítica de pandemia e de crise econômica. E então, se não houver esforços de todos nós, sacrifícios e espírito de união, não vamos alcançar os nossos desideratos, que é o bem-estar social. Nós queremos também dizer que nós somos forças de segurança e há verdades que não podem ser ditas agora. E quero dizer que tudo isto há mentores. Mas como a lei diz que existe a figura da presunção ainda da inocência, vamos deixar que os órgãos competentes clarifiquem estas situações. Nós temos acompanhado, temos sensibilizado, temos chamado a atenção. Infelizmente, há muitos nossos compatriotas, e não só, que enveredam para práticas nocivas. A família não consegue os corrigir. A sociedade não consegue corrigir. A polícia não consegue corrigir. A lei não consegue corrigir. Os tribunais não conseguem, porque já estão cadastrados no mal. Fazem parte do eixo do mal. Mas nós recorremos a todas essas instituições do bem para moldar o homem novo, mas não conseguimos. Mas não desistimos, porque nós ainda temos um último elemento: Deus. Oramos e no Novo Testamento há uma passagem que diz: deixai vir a mim os cansados e os oprimidos de espírito, que eu os aliviarei. Quando nós já não conseguimos nada, vamos entregar a Deus para dar essa solução. Portanto, nós estamos seriamente empenhados na manutenção da ordem e tranquilidade pública. Que há mentores destas atividades? Há. Como sabem, não estamos ainda em condições de dizer, porque aquilo nem todas as verdades podem ser ainda ditas. Muito bem. Sr. Ministro, tocando nessa questão das eleições, há de facto esta preocupação da população. Vê-se pelas redes sociais, percebe-se nas conversas do dia a dia que
durante este período que nos vai levar até as eleições, vamos ter, de facto, um país instável, com várias ações destas que assistimos no dia 10. O que é que está a ser feito para garantir segurança e tranquilidade às pessoas durante este percurso que nos vai levar até as eleições? Eu, muito honestamente, dizia que este é um período igual aos outros períodos de eleição. Nós temos aqui eleições várias no nosso país, ocorridas anteriormente a esta, e sempre é um período transitório de poucos meses, um bocado mais agitados. E como ocorre também no planeta, praticamente nas outras paragens internacionais, qualquer período eleitoral traz alguma inquietação, traz alguma incerteza, traz vários climas e vários comportamentos. Mas eu penso que tudo isto para Angola não é novidade, nós estamos preparados. E aí é que eu dizia que quem tem que garantir a paz social somos nós, os órgãos de segurança pública, os órgãos de defesa e segurança, vão garantir todo este processo e aí reiterar mais uma vez a população para a adoção de uma conduta exemplar, para não aderir às intenções dos grupos inconfessos, que não querem respeitar as regras constitucionais para a alternância do poder e que deve ser por via do sufrágio universal e nunca por via da força e da violência. Todo este processo. Nós somos parte do povo e por isso queremos manter uma relação com o povo e com a sociedade, uma relação de calmia, uma relação de serenidade, uma relação de vigilância, porque o povo tem que ajudar muito isso, e a garantia de segurança pública. É a mensagem que eu queria passar, dizer que nós vamos garantir que todo este processo seja levado a cabo com paz e serenidade, porque não é fácil. E vai haver alguns aproveitamentos esses que nós apelamos à serenidade da população, porque como forças de segurança pública, cabe a nós que de facto haja estabilidade. E essa estabilidade não é transmitida só na prática. Nós falamos todos os dias com nossos efetivos, falamos todos os dias com as nossas províncias. Estamos a viver e vamos viver um momento extraordinário. E este momento é preciso que, de facto, os nossos efetivos tenham um nível de compreensão e um nível alto de prontidão para a atuação em situações extremas, no meu caso. Por isso, este apelo é um apelo que eu deixo, mais uma vez, para que a nossa população tenha calma e confie em nós. Já demonstramos em várias oportunidades, vários eventos do gênero que ocorreram no nosso país, que o Ministério do Interior e os seus órgãos está, de facto, a fim de poder garantir a estabilidade, a paz social, em coordenação com os outros serviços, para que, de facto, todo este processo saiamos todos a ganhar e com sucesso. Comissário Arnaldo, estamos há poucos meses para a realização de eleições. Há indícios de tentativa de perturbação da ordem até chegarmos às eleições? Bom, indícios como estes realmente são preocupantes, não é? E é por isso que em todas as intervenções aqui havidas fomos todos unânimes no sentido de que temos que travar isso. E da nossa parte, a primeira medida que temos de tomar é dar por esclarecidos todos os crimes que ocorreram. Ou seja, estamos a abordar de forma casuística, rigorosa, para determinar todos os envolvidos, nesse caso do dia 10, em casos que anteriormente ocorreram, e então repor a ordem. E muito bem disse o Sr. Ministro,
Em todos os processos de eleições que já assistimos, em Angola e também em outras latitudes, já referido a pessoa ministro, sempre distinguimos um momento de alguma agitação inicial, mas depois chega-se uma fase de calmia, onde a própria população percebe efetivamente o que é que se pretende, não é? Quer dizer, a população fica mais atenta ao discurso político, para perceber o que é que então os concorrentes políticos poderão trazer caso sejam eleitos. E depois então estão as eleições e depois segue-se a divulgação dos resultados, onde também às vezes se espera alguma agitação, porque aqui em África às vezes não há ainda o hábito da aceitação imediata dos resultados. Sempre se cai na lógica de que quem ganhou, ganhou com fraude, mesmo que não exista, quer dizer, andam de fraude em fraude, mas depois mesmo acaba a situação se atenuando, porque tudo acaba por se recompondo e as instituições funcionam. O que nós assistimos nos últimos anos é quase algo inédito, não é? Porque vimos que ao invés de as pessoas primarem pelo trabalho, por exemplo, compreenderem a preocupação do Estado e do Governo relativamente à prevenção das pessoas diante da pandemia, alguns atores políticos até passaram a agitar, ao invés de colaborarem com as instituições, como se a prevenção à pandemia fosse apenas um capricho do Governo, quando, na verdade, é uma preocupação que tem a ver com o cuidar da vida das pessoas. Nós, em África, não temos, e particularmente em Angola, não temos uma rede médica que se compare aos outros países do mundo. E mesmo os países que têm rede médica bastante desenvolvida, estão a experimentar o que estão a experimentar. Então, para nós que ainda estamos na situação que nos encontramos, o melhor é investir na prevenção, para que, acontecendo casos, não aconteçam em termos que, digamos, bloqueiem o sistema de saúde. É esta a preocupação do Estado. E nisso não tem havido colaboração, por aquilo que temos estado a assistir. Porque nos momentos mais... Da parte dos políticos? Dos atores políticos. Porque nos momentos mais cruciais, quando esperavam desses apoios, é que muitos começaram a organizar manifestações sem sentido. Atos de vandalismo sem sentido. Aliás, um ato de vandalismo nunca mesmo tem sentido, não é? Senão a destruição de bens públicos. Então, por tudo isso, chamamos a atenção à população para estar atenta àquele que efetivamente defende o essencial para a estabilidade, a saúde e o bem-estar das pessoas, e daqueles que procuram, com interesses inconfessos, semear a confusão, a discórdia. A paz é o melhor alimento que podemos ter. Sem paz não há desenvolvimento. É por isso que nós, Força de Segurança Pública, apesar das dificuldades, nunca regateamos esforços para que se garanta a paz necessária para o desenvolvimento. E para isso sempre contamos com o apoio efetivo da população, como vinha já dizendo. Muito obrigado. Comandante-Geral, voltando a essa questão das eleições, há até pessoas que vão comentando a necessidade de deixarem o país porque há essa sensação de insegurança. Da parte da polícia, qual é a estratégia que existe para garantir às pessoas que não há necessidade de abandonarem o país nem antes nem depois das eleições? Qual é a estratégia para que as pessoas confiem de facto nas autoridades de que não vamos viver momentos de instabilidade até a realização das eleições? Ok. Bom, isso também faz parte de uma estratégia, né? De retirar as pessoas aqui do país para fora, dando sempre uma sensação de instabilidade. Portanto, nós podemos garantir à sociedade, à população, os cidadãos, que a polícia e todas as forças de segurança estão organizadas, preparadas para garantir um processo eleitoral tranquilo. Essas especulações que se falam aí de que vai acontecer isso são meras especulações flácidas que não vão realmente acontecer. Nós não queremos aqui transmitir o nosso plano, porque senão podem realmente... Isso é como no futebol, né? Às vezes treina-se a porta fechada para o adversário não ver. Então,
nós preferimos não dar já a conhecer o que é que nós vamos fazer, mas garantir que realmente nós estamos preparados, organizados para garantirmos um processo eleitoral tranquilo. Eventualmente vai haver sempre alguns elementos, algumas pessoas a quererem perturbar, isso é próprio, né? Porque estamos a falar de elementos organizados também e têm as suas inteligências, né? Mas nós estaremos atentos e neutralizaremos qualquer situação que possa, de facto, perturbar. Portanto, vai ser um processo normal. Portanto, já foram acauteladas medidas para quem tentar perturbar? Já estão a ser acauteladas e serão acauteladas. E não se esqueçam da máxima de Agostinho Neto. Nós somos milhões e contra milhões ninguém combate. Quem tentar será vencido. Portanto, temos uma polícia e temos uma população ciente das suas responsabilidades e dos seus deveres de cidadania. Portanto, o objetivo do angolano é ter um país próspero. E então ele vai fazer com que também faça parte deste elemento, desse segmento de segurança para garantirmos um processo eleitoral bem tranquilo. Portanto, estejam sossegados. Essas perturbações que pretendem fazer não vão estragar nada. Portanto, nós estamos aqui e não é por qualquer propaganda que queremos fazer. Temos experiência disso, temos história disso e então julgo que estamos mais habilitados do que nunca e achamos que vamos ter um processo. Vamos, tranquilo. Sr. Ministro, estes receios de algumas pessoas relativamente a atos de perturbação durante este percurso que nos vai conduzir até as eleições, há, de facto, necessidade de haver esses receios ou, da parte das autoridades, há garantias de que tudo vai correr bem antes, durante e após as eleições? É natural que as pessoas querem paz. As pessoas querem, de facto, viver em comunidade, viver bem, sem essas perturbações. É normal que as pessoas, de facto, se sintam inseguras por um ou outro ato que vai acontecendo, né? Quando, de facto, não há resposta assim efetiva dos casos que vão acontecendo. Mas eu penso que aqui o apelo que já passei é só serenar. Tudo está garantido, vai haver segurança total para todas as situações que possam vir a ocorrer. O mais importante é apostarmos na prevenção. Nós temos que, de facto, falamos aqui muito da prevenção e é isto mesmo. Tem que haver prevenção, porque se não houver prevenção, tudo pode vir a acontecer. Então, para nos prevenir, nós temos que fazer o corte. Qualquer situação que venha a ocorrer. É bem verdade que este processo, igual a outros processos que já têm vindo a ocorrer no nosso país, repito, trazem sempre esse clima de instabilidade, esse clima de desconfiança. Mas não, nós já temos muita experiência. O governo tem muita experiência em lidar com esses casos concretos. Agora é preciso, de facto, que a sociedade acompanhe todo esse processo, tenha calma e que não comecem a ser agitados, não só cá, como fora. Muitas vezes eles despertam lá fora, é para melhor vir, vem, deixa lá suas crianças, às vezes mandam as crianças para frente. E nós estamos a acompanhar todo esse processo. Nós temos também um controle das pessoas que eles pedem para ir gozar férias, depois posto lá arranjam motivos de doença, etc, para ficarem lá. Não. Está tudo tranquilo. Está garantido que, de facto, tudo vai correr na maior normalidade possível. Aqui há responsabilidades também dos próprios políticos para garantir este clima de segurança. Os atores políticos é que têm que, de facto, garantir isto, porque são, muitas das vezes, as suas intervenções políticas com os seus militantes, sobretudo os dirigentes dos partidos políticos,
e os seus colaboradores que têm que apelar na serenidade. Vão concorrer, ganha aquele partido que de facto estiver organizado, preparado para convencer o eleitorado. Não é preciso entrar em arruaças, violências, agitação. E nós, como Força de Segurança Pública, só temos um objetivo: assegurar que essas eleições corram num ambiente de tranquilidade, um ambiente de serenidade e em segurança. Porque o bem-vida é o mais importante. O bem-vida é o mais importante. Vamos pedir para que todos nós tenhamos saúde até lá, como responsáveis máximos, porque nós temos deveres 1000 para poder garantir que esta estabilidade se mantenha a nível de todo o território nacional, porque não é fácil preparar um ato eleitoral, preparar as condições logísticas e de segurança, é um processo que requer muita atenção, requer muitos recursos. E, sobretudo, a mente das pessoas. Então, nós vamos trabalhar com nossos efetivos para que a mente deles seja também serena. Temos que acreditar que o país, no âmbito deste processo todo, não tenha nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. E pensamos que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A população também tem que procurar estar vigilante para não se deixar levar, às vezes, nessas conversas que temos estado a ver a serem partilhadas nas redes sociais sobre este clima de instabilidade até as eleições. O problema das redes sociais é um problema complexo. Muitas das vezes as redes sociais nem sempre que informam a realidade. Às vezes é mais a base da agitação, criar situações que venham descambar nesse tipo de comportamento. E muitas vezes também a pessoa não tem nada a fazer, passa a ouvir na rede social, não trabalha e pronto. Vão interagindo com os atores e qual é o papel? Não trabalha, não tem função, não faz nada, tem que agitar, mete-se também a linha. E vai aumentando os seus detratores. Mas nós estamos atentos a isso. Estamos atentos. Está certo. Bom, estamos mesmo na parte final deste especial de informação aqui na Televisão Pública de Angola. Sr. Ministro, não devia deixar de questioná-lo sobre os acontecimentos do dia 1 de janeiro, junto ao Ministério do Interior, em que tivemos 3 vítimas mortais. Gostaríamos de perceber como é que está neste momento a decorrer o inquérito para apurar o que aconteceu. Eu já falei na minha intervenção, logo do princípio, que de facto nós fomos surpreendidos com esse fatídico acontecimento, mas que de facto criou-se uma comissão de inquérito e remetemos também todo este processo à Procuradoria Militar para trabalhar com os nossos órgãos. O processo corre os seus trâmites. Ainda não temos o final deste processo, mas a verdade, tudo isso é aliado ao comportamento das pessoas, à educação de base. As pessoas até eram vizinhos, viemos descobrir mais tarde que eram vizinhos, eram amigos. Ainda não sabemos qual é o móvel do crime que originou, de facto, este fatídico acontecimento. Mas é verdade, é de lamentar o que aconteceu. Isso foi mesmo na cercania do próprio Ministério, no portão. Queremos saber se de facto houve algum antecedente entre ele e o colega, e depois vitimou outra pessoa, mas seja o que for, o inquérito está em curso. Vamos procurar então acelerar mais. Só lamentamos o facto novamente e dizer que todo o apoio o Ministério do Interior prestou
às famílias, continuam a prestar. Demos orientações à Caixa de Proteção Social para apoiar enquanto esposas e filhos têm direito a isto. Os trâmites legais em relação ao processo, vamos aguardar que a Procuradoria Militar e a Comissão de Inquérito termine, para depois determinar. É lamentável mesmo o que aconteceu. Logo no primeiro dia do ano, tudo correu bem em relação à quadra festiva, ao asseguramento festivo, correu tudo mil maravilhas. Os nossos órgãos de segurança pública comportaram-se muito bem, fomos louvados por toda a gente, mas no dia 1 aconteceu este crime. Mas, pronto, nós estamos acompanhando todo esse processo e o comportamento das pessoas cada vez nos ensina que antes dos nossos ingressos têm que ser obrigatórios com um teste psicotécnico para poder determinar o estado psicofísico de cada um dos nossos efetivos que ingresse. Mesmo estando nas atuais funções, vamos passar a fazer estes testes, que estão na função de 3 em 3 meses, não só teste psicotécnico, para também fazer o problema da saúde dos nossos efetivos. Temos que acompanhar. A saúde mental tem que ser bem acompanhada, tendo em conta a pressão 24/24 sobre a sua atividade. Muito bem. Comandante-Geral, levanta-se aqui a questão psicoemocional dos efetivos da Polícia Nacional diante do que aconteceu no dia 1 de janeiro. Como é que a corporação tem estado a lidar com isso? Bom, foi um triste acontecimento, todos nós lamentamos, mas estamos todos recompostos e a moral dos nossos camaradas é alta. Nós chamamos isso os crimes de caserna, portanto. Isso às vezes é muito típico nas organizações castrenses, onde há armas, às vezes surgem essas situações, não é? Então, mas tem havido algum trabalho para evitar? Sim, pronto, o trabalho é quase diário, né? Nós todos temos as formações contínuas, né? E as sensibilizações e esclarecimentos das boas relações, né? É evidente que as perturbações psicológicas das pessoas podem ser constantes e podem ser momentâneas, né? Pronto, não se tinha assim muita informação do comportamento do colega, né? Não sei se foi uma situação momentânea ou são coisas que já vinham, são questões que estão a ser averiguadas. Mas entristeceu-nos a todos, mas estamos com nossa moral alta e também serviu de lição para que estivéssemos mais atentos ao comportamento dos nossos efetivos e recomendamos mesmo que cada agente, cada soldado pudesse ser o observador do outro colega. Qualquer atitude estranha, comportamento estranho deve ser comunicado para que haja um trabalho de acompanhamento dos nossos colegas. Bom, estamos mesmo já a terminar o especial de informação. Queria só pedir ao Sr. Ministro que reforçasse de facto o apelo àqueles que pautarem por condutas que levem ao vandalismo, vão de facto sentir a mão pesada das autoridades. Não sei se lembra, nós falamos em tempos, quando da reunião do Covid, que de facto os nossos serviços, sobretudo os órgãos da polícia, não vão mesmo permitir, não vão porque a população tem que sentir-se mesmo segura. Os nossos serviços. Não é possível acontecer, nem vai. E nós estamos a falar de facto que todos esses indivíduos que queiram utilizar esta via, é aconselhável
a repensarem. Tem que repensar. O que é que pode advir de uma nova situação igual à do dia 10? Temos que reconhecer que houve uma surpresa e naquela direção, principalmente naquela direção. E chamamos a atenção que nós temos que redobrar a nossa vigilância em todas as direções da província de Luanda. Já não podemos dizer que é Cacoaco, atenção a Cacoaco, tendo em conta a densidade populacional, não podemos dizer que é Viana, que tem muita população, não podemos dizer que é o Kazenga, que também tem muita população. Temos que dizer agora que temos que estar vigilantes em todos os municípios, apelar à sociedade, à nossa população, à comunidade para a vigilância. Vigilância comunitária. E tem que haver uma maior colaboração com a nossa polícia, com os nossos órgãos especiais. E também dizer que se a polícia não tem confiança, ou a população não tem confiança da polícia, não é possível isso. Às vezes querem inventar. Não. Porque ele sai lá do bairro. Ele vive no bairro. É filho do tio Antônio, do tio José, do tio Domingos. E é bonito um pai ter um filho agente policial. E que sai de manhã e volta no dia seguinte depois de cumprir a sua missão de 24 horas. Mas este pai, esta mãe, também tem que acompanhar o comportamento do seu próprio filho. Porque o apelo ao emprego está a surgir um fenômeno que todo mundo quer ser polícia. Todo mundo quer ser agente de imigração. Toda a gente quer ser agente de proteção civil e bombeiros. Quer servir os serviços penitenciários. Não temos assim tanta vaga orgânica para poder permitir entrar. Não temos. Porque isso também tem custos. Aí sempre que houver uma janelinha, depois de terem todos bem caracterizados, com os critérios de ingresso, aí sim. E também ver o suporte físico e mental desta pessoa depois dos testes. Aí vão entrar. Porque todos os anos temos sempre uma janelazinha. Agora, não pode acontecer. O ano passado houve um ingresso de 5 mil, apareceram 70 mil. Foram 70 mil, 100 mil. Tudo isto tem que ser faseado. É bem verdade com o sentimento. Agora com a paz, a Polícia Nacional e os seus órgãos e serviços substituem as Forças Armadas que ficam na retaguarda. Por isso é o que eu digo e apelo mais uma vez a calma e a confiança nos nossos órgãos. Mais uma vez, eu apelo isso mesmo. Tenha confiança, estamos aqui para tudo que vier e surgir. Vamos garantir que, de facto, a nossa população está segurada. Mas é preciso também que haja uma grande colaboração da própria população na denúncia de certos atos. Nem que sejam familiares, estes têm que ser todos denunciados. Porque isso é o que cria a raiz para depois seguir praticando crimes ali ou acolá. Por isso, o sentimento de segurança tem que ser reposto. Tem que ser reposto. Muito obrigado. Terminamos assim o especial informação aqui na Televisão Pública de Angola, no dia em que abordamos com profundidade os acontecimentos do passado dia 10 de janeiro de 2022, em que tivemos atos de vandalismo na zona do Benfica, em Luanda. Também tivemos a oportunidade de abordar a preparação das autoridades para as eleições marcadas para agosto próximo. Há conversas de alguma instabilidade durante este período que nos vai conduzir às eleições, mas o Ministro do Interior, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, a garantirem aqui que as pessoas não precisam ficar preocupadas porque as autoridades garantem, de facto, segurança e estabilidade
antes, durante e após as eleições. Voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade para as conversas inadiáveis aqui na TPA. Agradecer-se a presença do Sr. Ministro do Interior, Sr. Eugênio Laborinho. Muito obrigado. Agradecer também a presença do Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comissário-Geral Paulo de Almeida. E agradecer ainda a presença do Comissário-Chefe Arnaldo Carlos, Diretor-Geral do SIC. Obrigado por nos terem, de facto, esclarecido ao pormenor o que realmente aconteceu e as medidas estão a ser tomadas pelas autoridades para evitar que estes atos de vandalismo voltem a acontecer. Então, um grande abraço a todos, voltaremos a estar juntos numa próxima ocasião. Foi um prazer. Tchau.